A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. A vida, como você já percebeu, não faz pausas. Ela não espera a sua estabilidade emocional para acontecer. Não aguarda o seu momento ideal para lançar suas tempestades. Às vezes, quando a gente menos espera, o chão se abre, a mente grita e o mundo parece nos observar como se dissesse: vamos ver do que você é feito. Mas não se engane. A força que você procura não está em gritar de volta, nem em tentar controlar tudo ao redor. Está sim na maneira como você decide se posicionar diante do caos. E é aí que entra o estoicismo. Essa filosofia antiga, que atravessou séculos, impérios e crises, sobreviveu porque falou verdades que ninguém queria ouvir, mas todo mundo precisava. Ela ensinou imperadores a manterem a calma diante da guerra e pessoas comuns a encontrarem paz, mesmo em tempos sombrios. Esse vídeo é um mergulho profundo nessas verdades. Não é sobre frases motivacionais, não é sobre parecer forte, é sobre realmente ser forte, por dentro. Hoje eu quero te mostrar 30 estratégias estoicas para blindar sua mente contra o caos. Cada uma delas é como um tijolo na construção de uma fortaleza interior. E quando esse vídeo terminar, se você escutar de verdade, você não será mais o mesmo. Vamos começar? Estratégia número 1. Domine seus pensamentos antes que eles dominem você. O caos não começa do lado de fora, ele começa dentro. É um pensamento que entra e você não percebe. Um e se que cresce. Um medo que se instala. Um julgamento que vira obsessão. É assim que a mente perde o controle. Não com gritos, mas com sussurros. Marco Aurélio dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E ele não falava isso como metáfora, mas como regra de sobrevivência mental. Se você quer blindar a sua mente, precisa entender que o que você pensa repetidamente molda não só o seu dia, mas o seu destino. Por isso, comece a observar os seus pensamentos como quem vigia um portão. Pergunte a si mesmo: isso me serve? Isso é útil? Isso é real? Ou só uma projeção do meu medo? Quando você aprender a escolher quais pensamentos alimentar, você vai perceber algo poderoso. A paz não depende do silêncio do mundo, mas do silêncio dentro de você. Estratégia número 2. Aceite o que não está no seu controle. Epicteto foi claro: algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. E a mente se destrói justamente tentando controlar o que nunca foi dela. A atitude do outro, o reconhecimento, o resultado, a doença, o clima, a opinião, a resposta que não veio, o amor que não ficou. Quanto tempo da sua vida você já gastou lutando contra o que não depende de você? Se você parar para pensar, o desgaste não está no que acontece, mas na sua resistência. E é essa resistência que te esgota. Blindar a mente é isso, aprender a soltar. Não por fraqueza, mas por inteligência. Não porque desistiu, mas porque entendeu onde vale a pena lutar. Há uma paz que só chega quando você diz: isso eu não controlo, e está tudo bem. Estratégia número 3. Cultive o silêncio interior. Sêneca dizia que nada é tão danoso à alma quanto se ocupar demais. E nos dias de hoje o excesso virou rotina. Excesso de barulho, de estímulos, de comparações, de notificações, de urgências. A mente não silencia porque nunca respira, mas o estoico aprende a fazer uma coisa rara. Ele se recolhe, mesmo no meio do tumulto, mesmo com o mundo gritando. Ele entende que o verdadeiro poder não está em falar, mas em observar, em não reagir, em não deixar que o mundo o arraste. O silêncio interior é uma das mais poderosas defesas contra o caos externo, porque quando tudo estiver gritando lá fora, você poderá fechar os olhos e ainda assim encontrar um lugar calmo dentro de você. Estratégia número 4. Não mendigue respeito. Inspire-o pelo seu exemplo. O mundo moderno nos viciou em aprovação, mas o estoico não vive por aplausos. Ele vive por princípios. Ele não se rebaixa para ser aceito, nem muda sua essência para agradar. Ele entende que respeito não se implora, se constrói.
Marco Aurélio, que era imperador e poderia mandar em tudo, escreveu em suas meditações coisas como: seja como a rocha contra a qual as ondas batem continuamente, mas que permanece firme. Essa rocha não precisa convencer ninguém de sua força. Ela simplesmente é. Pare de buscar a validação dos outros. A sua integridade vale mais do que qualquer aprovação. Seja firme nos seus valores e o respeito virá. Talvez não de todos, mas dos que realmente importam. Estratégia número 5. Não reaja. Escolha agir com razão. Reagir é automático. Agir é escolha. E o caos se alimenta da sua impulsividade. Quando alguém te provoca, espera que você se descontrole. Quando a vida te derruba, espera que você grite. Mas o estoico faz o contrário. Ele dá um passo para trás. Respira. Reflete. E só então decide. Sêneca dizia: a raiva, se não for contida, é mais prejudicial do que a ofensa que a provocou. Então, da próxima vez que alguém tentar tirar sua paz, lembre-se, você tem poder de escolha. A sua mente não precisa ser uma marionete das circunstâncias. A ação consciente é um escudo. A reação impulsiva é um buraco. Escolha qual caminho vai seguir. Estratégia número 6. Treine a sua mente para esperar o pior e ainda assim agir com o melhor de você. O estoico não vive em negação. Ele não espera que tudo dê certo. Ele se prepara para o oposto. Isso não é pessimismo, é sabedoria. Epicteto chamava isso de premeditatio malorum. Imaginar o que pode dar errado antes que aconteça. Não para sofrer por antecedência, mas para treinar a mente, para estar pronto, para não ser dominado pelo pânico. Quando você se habitua a pensar: e se eu perder isso? E se aquilo não der certo? E se essa pessoa for embora? Você começa a aceitar que o mundo não gira segundo os seus desejos. E isso te fortalece, porque a mente que está pronta não se quebra, ela sente, mas não se rende. Então, sim, espere o pior, mas haja com o melhor de você, como quem já viu o que poderia dar errado e ainda assim escolheu seguir em frente, de cabeça erguida. Estratégia número 7. Transforme a dor em virtude. O estoico não foge da dor. Ele entra nela de frente e pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Porque a dor, quando negada, te destrói, mas quando compreendida, te molda. Marco Aurélio perdeu filhos, amigos, teve saúde debilitada e ainda assim escreveu em seu diário palavras como: a dificuldade mostra o que os homens são. Não fuja da dor. Dialogue com ela. Pergunte o que ela quer te mostrar. Use o desconforto como um espelho, a angústia como um caminho, o sofrimento como uma lapidação. A dor, no estoicismo, não é inimiga, é instrutora. E quando você aprende com ela, se torna mais forte do que tudo que tentou te quebrar. Estratégia número 8. Viva o agora, porque é tudo o que você realmente tem. Sabe onde a ansiedade mora? No futuro. Sabe onde a culpa vive? No passado. Mas sabe onde a sua vida acontece? No agora. E por mais simples que isso pareça, é um dos maiores desafios da mente humana, porque ela está sempre pulando, do que foi para o que será. E nesse salto se perde do presente, que é o único lugar onde a mudança realmente pode acontecer. Marco Aurélio escreveu: não deixe que o futuro te perturbe. Você o enfrentará se for necessário com a mesma razão que usa hoje. Então pare, respire, sinta o agora. Você não controla o que passou, você não prevê o que virá, mas você pode escolher o que faz agora. E isso muda tudo. Estratégia número 9. Não carregue o fardo dos outros. Quantas vezes você sofreu por um problema que nem era seu? Quantas vezes absorveu culpas, angústias, dores que pertenciam a outros? O estoico é compassivo, mas não se anula. Ele entende que há uma linha entre empatia e sacrifício emocional desnecessário. Ele ajuda, sim, mas sem deixar que o peso do outro o afogue, porque não é possível salvar ninguém se você estiver se afundando junto. Sêneca dizia: devemos nos sentar com aqueles que nos elevam. E parte de se blindar mentalmente é entender que você não está no mundo para ser lixeira emocional de ninguém. Ofereça ombro
mas não carregue nos seus ombros o que é responsabilidade do outro. Estratégia número 10. Elimine o hábito de reclamar e haja com responsabilidade. Reclamar é fácil, é automático, mas o que a reclamação resolve? Nada. Absolutamente nada. Ela só reforça a sensação de impotência. O estoico, diante do problema, pergunta: o que posso fazer a respeito? Se pode agir, ele age. Se não pode, ele aceita. Mas em nenhum dos casos, ele se entrega ao lamento contínuo. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Reclamar reforça essa opinião negativa. Agir quebra esse ciclo. A mente blindada é aquela que foca em solução e não em drama, e isso começa ao abandonar o vício de reclamar. Estratégia número 11. Escolha com quem você compartilha a sua energia. A sua paz depende em boa parte das pessoas com quem você convive. Palavras moldam ambientes. Presenças elevam ou destroem. Sêneca advertia: evite quem se queixa de tudo. Esse veneno é contagioso. Você pode ser forte, mas se estiver cercado por quem te puxa para baixo todos os dias, uma hora sua força começa a esgotar. A mente precisa de um ambiente onde a lucidez seja possível, onde o silêncio seja respeitado, onde o valor seja recíproco. Blindar a mente é também escolher com sabedoria onde você deposita sua atenção, suas palavras, sua energia vital. Nem todo mundo merece esse acesso, e isso não é orgulho, é autoconservação. Estratégia número 12. Desapegue da necessidade de estar certo. Quantas brigas inúteis você já entrou só para provar que tinha razão? Quantas vezes saiu vitorioso de uma discussão e mesmo assim sentiu vazio? O estoico aprende a arte de não disputar egos. Ele entende que estar certo nem sempre vale a pena, que a verdade nem sempre precisa ser imposta e que muitas vezes o silêncio vale mais do que a vitória. Marco Aurélio escreveu: se alguém te prova que estás errado, aceite isso com gratidão, pois o objetivo é a verdade, não o orgulho. Não se trata de se anular. Se trata de não entrar em combates que não levam a lugar algum. Escolha a paz, mesmo que o outro ache que venceu. Estratégia número 13. Honre o tempo. Ele é o seu bem mais precioso. Você pode perder dinheiro e recuperar. Pode perder um amor e amar de novo. Mas o tempo, esse não volta nunca. Sêneca escreveu um tratado inteiro chamado Sobre a Brevidade da Vida. E nele ele diz: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Blindar a mente é também blindar o tempo. Proteger suas horas, suas manhãs, seus intervalos. Porque o que você faz com seu tempo é o que você faz com a sua vida. Diga não com mais frequência. Diga sim apenas ao que te nutre. E comece a tratar o seu tempo como um tesouro, porque é isso que ele é. Estratégia número 14. Pratique a indiferença ao que é irrelevante. O mundo moderno é barulhento. Todo dia alguém vai dizer o que você deveria fazer, sentir, pensar, parecer. Há uma pressão invisível e constante para se posicionar, responder, reagir, acompanhar. Mas o estoico não se perde nesse ruído. Ele separa o essencial do supérfluo. Ele não se contamina por tudo o que vê. Ele não perde energia com futilidades. Ele pratica a arte da apateia, o estado de serenidade diante das distrações. Epicteto dizia: se você deseja progresso, contente-se com parecer tolo aos olhos dos ignorantes. Você não precisa reagir a tudo, nem se envolver com tudo. Você precisa escolher o que realmente importa e ignorar o resto com a tranquilidade de quem sabe onde pisa. A sua paz começa onde termina a sua necessidade de se importar com o que não faz diferença. Estratégia número 15. Fortaleça a sua autodisciplina todos os dias. Disciplina não é punição, é liberdade. É ela que faz você levantar quando o corpo pede mais 5 minutos, que faz você falar não ao impulso, que constrói a mente que resiste quando tudo desmorona. Sêneca dizia: a alma deve ser fortalecida, não poupada. E ele estava certo. Não existe blindagem mental sem esforço, sem constância, sem pequenas renúncias diárias.
Você não se torna forte quando é fácil. Você se torna forte quando continua, mesmo quando não tem vontade. Faça da disciplina um ato de amor por si mesmo e verá sua mente se transformar numa fortaleza que ninguém consegue invadir. Estratégia número 16. Aceite que o desconforto faz parte do crescimento. Tem gente que passa a vida fugindo de qualquer tipo de dor, de desconforto, de tensão, de responsabilidade. Mas o estoico sabe: crescer dói, evoluir incomoda, e fugir do desconforto é adiar o inevitável. Epicteto dizia que os infortúnios revelam os homens, ou seja, é quando tudo sai do lugar que você realmente descobre quem é. Por isso não tema o incômodo, não fuja do que desafia. Você não foi feito para viver eternamente confortável. Você foi feito para se expandir. E expansão exige esforço. Blindar a mente é entender que o desconforto não é inimigo. É aliado na construção da sua versão mais forte. Estratégia número 17. Observe antes de julgar. A mente fraca julga com pressa. A mente forte observa em silêncio. Vivemos numa época em que todo mundo tem opinião sobre tudo, mas poucos têm sabedoria. O estoico, ao contrário, não se apressa em condenar. Ele sabe que as aparências enganam, que cada pessoa carrega batalhas invisíveis e que a raiva do outro muitas vezes não é pessoal. É reflexo de uma dor mal resolvida. Marco Aurélio dizia: quando alguém te ofender, pense: se eu soubesse tudo sobre a vida dessa pessoa, entenderia o porquê do seu comportamento. Isso não é justificar tudo, é compreender melhor e poupar sua mente de julgamentos inúteis. O julgamento cansa, a observação acalma. Estratégia número 18. Use o fracasso como degrau, não como sentença. Errar não é o problema. O problema é fazer do erro uma prisão mental. Se punir eternamente por algo que já passou. Se definir por um momento de queda. O estoico enxerga o fracasso como parte do caminho, como um professor severo, mas justo. Sêneca dizia: às vezes, até tropeçar é um avanço. Você caiu? Levante, analise, corrija e continue. O fracasso só define quem para, mas quem aprende e segue em frente se torna invencível. A mente blindada não teme errar, ela teme sim permanecer ignorante. Estratégia número 19. Seja grato pelo pouco e verá que tem muito. A gratidão estoica não é aquela alegria superficial por qualquer coisa, é algo mais profundo. É a consciência de que a vida é um empréstimo, de que tudo pode ser tirado a qualquer momento, de que você não merece nada, mas mesmo assim tem tanto. Marco Aurélio, mesmo imperador, escrevia com humildade: hoje acordei, tenho um corpo, posso pensar, posso respirar, já tenho motivos para agradecer. Quando você muda o foco do que falta para o que já tem, sua mente se fortalece. Porque para o ingrato nada é suficiente, mas para o grato, o mínimo já é abundância. A gratidão diária é um dos escudos mais poderosos contra a infelicidade. Estratégia número 20. Reduza os seus desejos e aumente a sua liberdade. Você quer muitas coisas? Talvez isso esteja te prendendo. Sêneca dizia: pobre não é quem tem pouco, mas quem quer sempre mais. O estoico não se apega a excessos. Ele sabe que quanto mais deseja, mais vulnerável se torna, porque sua paz passa a depender de conquistas externas, que ele não controla. Isso não é se contentar com uma vida pequena, é entender que a verdadeira liberdade está em querer menos e em valorizar mais. Blindar a mente é isso, não ser escravo dos próprios desejos, mas ser senhor das próprias escolhas. Estratégia número 21. Escolha as suas batalhas com sabedoria. Nem tudo merece resposta. Nem toda provocação vale sua energia. Blindar a mente é saber escolher onde lutar e onde recuar com dignidade. O estoico não é passivo, mas também não é impulsivo. Ele analisa, pesa, reflete. Ele sabe que cada batalha tem um custo emocional e que, às vezes, preservar a própria paz vale mais do que vencer um conflito sem valor. Epicteto dizia:
Não se envolva em discussões desnecessárias. Quem discute com tolos se torna um. Você não precisa provar nada para ninguém. Escolha suas batalhas com inteligência e verá que a maior parte delas nem precisa ser travada. Estratégia número 22. Use a razão como bússola. No calor da emoção é fácil se perder. Fácil explodir, falar demais, tomar decisões das quais se arrepende. Mas o estoico é guiado pela razão. Ele não nega a emoção, ele a observa. Ele sente, mas não se torna escravo do que sente. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força. Sempre que sentir o caos se aproximando, pergunte-se: o que a razão me diz agora? Essa pergunta simples pode salvar você de muitos arrependimentos. A razão é o farol que guia o estoico, mesmo nas noites mais escuras. Estratégia número 23. Não mendigue amor. Pratique amor próprio. Você não está aqui para implorar afeto, nem para se diminuir para caber na vida de ninguém. O estoico entende que o amor começa de dentro e que quem não se ama se perde tentando ser amado por qualquer um. Sêneca dizia: quem vive de agradar vive prisioneiro. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Você precisa reconhecê-lo. E quando isso acontecer, você vai atrair relações mais saudáveis, porque vai parar de aceitar migalhas emocionais. Blindar a mente é parar de mendigar e começar a se oferecer o que o mundo nunca soube te dar. Estratégia número 24. Recolha-se quando for necessário. Não é fuga, é sabedoria. O estoico sabe que há momentos em que o melhor a fazer é se recolher, silenciar, observar, refletir, curar-se. Marco Aurélio dizia que a alma precisa de retiros interiores. E é verdade. Você não precisa estar sempre disponível, exposto, explicando. Retirar-se não é fraqueza. É força de quem sabe que precisa se ouvir, de quem entende que a verdadeira reconstrução é silenciosa. Estratégia número 25. Veja a crítica como um espelho, não como uma sentença. A crítica pode te destruir ou te fortalecer. Depende de como você a recebe. O estoico não se fecha à crítica, mas também não se curva a ela. Ele escuta, analisa, filtra e aproveita o que for útil. Epicteto dizia: se alguém disser que você é burro, pergunte-se: é verdade? Se for, corrija. Se não for, ignore. Simples assim. Blindar a mente é não se abalar com qualquer opinião alheia. É saber o que absorver e o que deixar passar. Estratégia número 26. Domine a arte da pausa. Pausar não é perder tempo, é ganhar clareza. Vivemos como se parar fosse fracassar. Mas o estoico sabe, a pausa é um gesto de sabedoria. É nela que você respira, observa, entende, decide. Marco Aurélio, em meio a guerras e responsabilidades como imperador, escrevia todos os dias. Esse era o momento de pausa dele. E foi dessa prática que nasceram as meditações, uma das maiores obras do estoicismo. Pare, reflita, pense. Não viva no automático. Uma mente que não pausa, uma hora, colapsa. Estratégia número 27. Esteja pronto para perder tudo, e ainda assim, não perder a si mesmo. Tudo que você tem pode ser tirado de você. Seus bens, seu status, sua posição. Até pessoas que você ama. Mas o estoico entende isso. Ele não vive no medo da perda. Ele vive no preparo interior. Sêneca dizia: o que pode ser tirado nunca foi seu de verdade. Blindar a mente é viver com gratidão, mas sem apego. É amar profundamente, mas sem dependência. É ter tudo, mas estar pronto para o nada. Isso é liberdade. Estratégia número 28. Não alimente comparações. Comparar-se é uma das formas mais cruéis de sofrimento. Você olha a vida do outro e se diminui. Olha o sucesso alheio e invalida suas conquistas. Mas o estoico entende que cada caminho é único. Epicteto dizia: não tente ser melhor que os outros. Tente ser melhor do que você era ontem. Você não está aqui para competir. Está aqui para evoluir. A única comparação saudável é com a sua própria versão passada. Todo o resto é distração.
Estratégia número 29. Encare tudo o que te acontece como um treinamento. A vida não está contra você. Ela está te moldando. Cada perda, cada desafio, cada atraso, cada não. Tudo isso, no olhar estoico, é um campo de treinamento da alma. Marco Aurélio dizia: o fogo prova o ouro, a adversidade prova o valor. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Quando a mente entende isso, ela deixa de resistir e começa a crescer com tudo o que acontece. Essa é uma das maiores blindagens possíveis, ver tudo como parte do seu desenvolvimento. Estratégia número 30. Viva como se estivesse sendo observado pelos seus próprios princípios. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer, é viver de forma coerente com aquilo que você acredita. O estoico tem um código interno. Ele não age conforme a plateia, ele age conforme seus valores. Marco Aurélio dizia: pensa e age como se alguém te observasse, não para agradar, mas para honrar quem você é. Esse alguém é você mesmo, o seu eu mais profundo, aquele que sabe o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Viver assim é viver em paz. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dentro de você já decidiu se fortalecer. Você não está sozinho, nem precisa enfrentar tudo calado, mas precisa, sim, cultivar dentro de si uma mente que aguente o mundo sem se destruir por dentro. O estoicismo é esse caminho. É uma filosofia, é uma prática, mas acima de tudo é uma escolha diária, de não se render ao caos, de não deixar que o externo governe o interno, de viver com calma, mesmo em meio à tempestade. Se essa mensagem te tocou, se de alguma forma você se sentiu acolhido aqui, considere se inscrever no canal. Aqui a gente cresce junto. Aqui ninguém está fingindo força. Estamos aprendendo a ser fortes, de verdade. Na dor e na lucidez. No silêncio e na reconstrução. Com filosofia, com razão e com respeito por tudo o que a vida traz. Deixa o like se isso te fez bem. E volta sempre. Essa casa é sua.